E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá dar prosseguimento aos nossos estudos através da realização aí de questões de concursos anteriores, desta vez para a Marinha do Brasil, para o CAP Técnico em Estruturas Navais, prova de 2013, questão aí sobre resistência dos materiais. Mas, em primeiro lugar, gostaria de pedir o seu like para que você dê aquela moral para o canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva. E é de suma importância que você ative as notificações para que assim o YouTube te informe quando postarmos novos vídeos, tá bom? Então, vamos lá para a questão. Questão de número 36, ele fala o seguinte: analise a figura a seguir, tá? Então, nós temos aí um eixo, tá? Onde nas extremidades desse eixo está sendo aplicado cargas e a uma distância C de cada carga aplicada em suas extremidades está havendo ali uma reação, né, vertical para cima, tanto no ponto A quanto no ponto B. E por conta dessa configuração, teremos aí uma deflexão que futuramente ele vai pedir para que a gente calcule também. Então ele fala assim: dados C igual a 35 centímetros, o diâmetro D igual a 25 centímetros, carga P nas extremidades igual a 12.000 kgfm, módulo de resistência à flexão Z do eixo π vezes diâmetro ao cubo sobre 32, módulo de elasticidade do aço 21 vezes 10 a quinta kgfm por centímetro quadrado, distância entre a metade do eixo aos apoios A e B igual a 150 centímetros e π 3,14. A figura acima representa um eixo de aço submetido ao carregamento. Determine, respectivamente, a tensão máxima desse eixo, o raio de curvatura R, a flecha do eixo e assinale a opção correta. Então, nós temos 3 cálculos aí a serem realizados, tá? Então, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, tá? Mas a gente vai procurar fazer o passo a passo para que você compreenda esta resolução, que não é tão simples assim, tá bom? Caiu para nível técnico, mas não é tão simples assim. Lembrando, se você tiver dúvidas, se você quiser aprender mais sobre essa disciplina, você pode participar, tá, do nosso curso online de resistência dos materiais, CAP e QTPA, ou seja, foi todo baseado ali nas questões da Marinha, onde nós separamos mais de 270 questões de resistência dos materiais, de todos os assuntos possíveis, tá, da Marinha. A gente resolveu passo a passo, a gente explica passo a passo, mas antes a gente também fornece as aulas teóricas sobre esses assuntos, antes mesmo de partirmos aí para as resoluções, tá? E lembrando que nós também estamos disponibilizando todas essas resoluções em PDF, para que você possa baixar e acompanhar a nossa resolução em vídeo, tá bom? O acesso é vitalício e acesso gratuito a todas as atualizações do curso, porque de tempos em tempos a gente vai atualizando e você não precisa pagar nada por isso. E tem muito mais, tá? Caso você queira saber mais sobre esse curso online de Resmate, link está aqui embaixo na descrição, tá? O primeiro link, você acessa lá e você vai saber mais sobre esse curso, tá bom? Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, a gente tem aí o nosso eixo, tá? A gente vai botar 2 apoios aí para que você possa consiga interpretar melhor, tá? Então, nas extremidades estão sendo aplicadas cargas, né, de 12.000 kgfm, né? O que vai acontecer? Por consequência disso, surgirão aí uma reação que a gente vai chamar VA no apoio A e VB no apoio B, tá? Vertical para cima. E da aplicação da carga na extremidade para cada apoio, nós temos aí uma distância de 35 centímetros, tá bom? Então, para que nós possamos calcular a intensidade das reações VA e VB, o que vai acontecer? E vale ressaltar que entre os apoios nós temos aí uma distância de 300 centímetros, tá? Então, para que possamos calcular as reações nos apoios, nós iremos utilizar condição de equilíbrio, né? Que diz ali que a somatória
das forças e somatório dos momentos tem que ser nulo para que o sistema esteja em equilíbrio. Mas perceba a sacada aqui. A gente não pode perder tempo com esse tipo de questão porque ela por si só já é grande, né? A gente não precisa fazer lá a somatória das forças e somatória dos momentos nesse caso, porque se você observar as forças que estão sendo aplicadas nas extremidades possuem a mesma intensidade e elas estão distantes, elas possuem a mesma distância das suas cargas para os apoios, né? Então tem uma jogada que você pode fazer aqui, ó. Até anotei aqui para vocês. Porque as forças são aplicadas com a mesma intensidade em extremidades opostas, as reações possuirão a mesma intensidade que estas. Eu não mencionei anteriormente, mas para que a gente vai ter que fazer isso aqui? Porque a primeira coisa que ele pede para a gente calcular é a tensão que está sendo aplicada sobre esse eixo, tá? Que é a mesma ideia lá de tensões em vigas. E a gente vai precisar do momento fletor máximo, tá? Então a gente vai ter que fazer, a gente teria que fazer esse cálculo, né, para calcularmos o esforço cortante e posteriormente o momento fletor para que possamos aplicar dentro da fórmula de tensões em vigas, né? Mas nesse caso aqui tensões em eixos, mas que a ideia é a mesma, tá? Então, em posse dessa informação, o que a gente vai fazer agora? Vamos montar o diagrama de esforço cortante, tá? Para depois fazermos o de momento fletor. Então ele vai ter essa configuração aqui. Então a gente traça ali todas as verticais, tá? A gente anota aqui, ó, esse aqui é o diagrama de esforço cortante, tá? A gente bota a unidade ali, quilograma-força, que normalmente se usa para esforço cortante, vai iniciar do ponto 0, tá? Então, o que nós temos aqui inicialmente, tá? Então, no ponto 0, a gente tem aqui uma carga de 12.000 kgf para baixo. Então, a gente vai plotar isso aqui no nosso gráfico, ó, 12.000 kg para baixo. E o que vai acontecer sempre da esquerda para a direita, tá? O que vai acontecer durante essa distância de 35 centímetros até o apoio A? Essa carga vai ser constante, tá? Então ela vai permanecer constante até o apoio A. Quando chegar no apoio A, se lembra que a gente mencionou lá atrás que ela vai possuir a mesma intensidade que está sendo aplicada nas extremidades? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, VA possui a mesma intensidade, porém para cima, tá? Ou seja, vai possuir 12.000 kgf para cima. Então a gente já tinha menos 12.000 kgf, né? Agora vai ser somado 12.000 kg, ou seja, menos 12.000 mais 12.000 é igual a 0. Então aqui nesse ponto zerou. E o que vai acontecer do apoio A ao apoio B ao longo desses 300 centímetros? A carga vai permanecer constante, ou seja, zerada. Então, nesse trecho, a gente não tem esforço cortante, ele é nulo nesse trecho de 300 centímetros de um apoio ao outro. E o que acontece no apoio B? A gente também tem a reação com a intensidade de 12.000 kgf, porém para cima, ou seja, ele vai possuir essa configuração. Então a gente tinha um esforço cortante nulo nesse trecho, que foi somado 12.000 kgf, ou seja, 12.000 kgf que a gente tem ali no final. Aí, o que vai acontecer? Ao longo dos 35 centímetros do apoio B até a sua extremidade, a extremidade do eixo, o que vai acontecer? Ele vai permanecer constante. Até que chegar lá na extremidade, vai ser aplicada uma carga com 12.000 kgf para baixo, que fará com que o meu esforço cortante seja zerado. Isso indica que os meus cálculos estão corretos. Tá? Uma maneira de você saber se você está no caminho certo é porque no final tem que dar zero. Se deu diferente de zero, você fez alguma coisa errada ali no seu esforço cortante, tá bom? Então ele vai ter essa configuração. Então a gente tem uma região negativa e uma região positiva e ali no meio o esforço cortante é nulo, tá? Então a gente vai separar aí em 3 regiões, a região 1, a região 2 e a região 3, tá? Para a gente facilitar os nossos cálculos de momento fletor, a gente vai fazer através do método da área, tá? Que é bem prático e é um método que mais se é utilizado na Marinha, tá bom? Nas provas da Marinha. E na maioria dos concursos públicos para essas áreas, tá? Naval, mecânica, projetos, se usa você pode utilizar esse método, tá? Que é mais prático. Então,
Perceba que o esforço cortante, ele possui, tanto na região 1 quanto na região 3, ele possui uma configuração retangular. Essa informação é muito importante, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o cálculo do momento fletor, tá bom? Então, olha só. Então, a gente vai ter aí o ponto inicial, que a gente vai chamar de ponto zero, tá bom? Então, a gente tem aqui o momento fletor, a gente vai botar a unidade ali, ó, quilograma força centímetro, e a gente vai botar o mzinho de momento fletor, iniciando do ponto zero, tá bom? Perceba, se lembra que eu comentei que no ponto, tanto na região 1, lá do esforço cortante, região 1, região 3, possui a configuração retangular? É de suma importância que você saiba isso, por quê? Porque isso é representado por uma função constante. E lembre-se, o momento fletor sempre possuirá 1 grau a mais, a sua representação gráfica possuirá 1 grau a mais do que o esforço cortante. Ou seja, se o esforço cortante pode ser definido por uma função constante, o momento fletor será definido como uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta inclinada, tá bom? Então, ou seja, P0, né, que é o ponto inicial, começa em 0. Quem vai ser o ponto 1? O ponto 1 vai ser a soma do ponto 0 mais a área 1, lá do esforço cortante, tá? E quem é a área de um retângulo? É base vezes altura. Então a gente bota isso aí, ó. P1 é igual a 0 mais menos 12.000 vezes 35, né? Então a gente tem isso aqui, ó. E o P1 vai ser menos 4,2 vezes 10 à quinta quilograma centímetro, tá? Então esse é o ponto 1. Perceba que, então, traçando, quando a gente traça ali do ponto inicial até o ponto 1, a gente tem uma reta inclinada, justamente indicando que está correta a nossa análise. Veja, a configuração do momento fletor, ele possui 1 grau a mais do que o esforço cortante, né? Nesse caso, aí uma reta inclinada. Já perceba que na área 2, lá do esforço cortante, a gente tem aí um esforço cortante nulo, né? Então, a gente tem 1 grau a mais do que isso, a gente vai ter uma função constante, ou seja, nesse trecho do momento fletor será representado por uma reta horizontal. A gente vai ver isso. Então, quem é o ponto 2? O ponto 2 é o ponto 1, né, que nós já determinamos anteriormente, mais a área 2. Quem é a área 2 lá do esforço cortante? A área 2 é 0, né? Então, a gente tem menos 4,2 vezes 10 à quinta mais 0. Então, ele permanece constante. Olha aí, ó. Percebeu? E agora a mesma linha de raciocínio a gente vai fazer para calcular o último ponto ali do nosso momento fletor, tá? Então a gente tem um ponto 3, que é igual a P2 mais a área 3, lá do esforço cortante, tá? Então quem é P3? É igual a menos 4,2 vezes 10 à quinta, mais 4,2 vezes 10 à quinta, ou seja, P3 é igual a 0, fará com que o meu gráfico de momento fletor seja zerado, comprovando que os meus cálculos estão corretos. Perceba, o momento fletor nesse trecho aqui, na região 2, é máximo. Por quê? Porque o meu esforço cortante é nulo. Perceba, aonde o esforço cortante é nulo, o meu momento fletor é máximo. E o que importa para os nossos cálculos aqui é o nosso momento fletor máximo, tá bom? Vamos ver o porquê. Cálculo da tensão na viga, né? Nesse caso aqui no eixo, mas a linha de raciocínio é a mesma. Olha só, a tensão máxima ela é dada como sendo o momento fletor máximo vezes a altura da seção transversal dividido pelo momento de inércia. Lembrando que Y, nesse caso, como é um eixo, é o diâmetro sobre 2, tá bom? Depois a gente até pode explicar, para o vídeo não ficar muito longo, a gente explica o porquê disso, mas confie em nós. Y é igual a 25 centímetros dividido por 2, ou seja, 12,5 centímetros, tá? Então, precisamos descobrir o valor do momento de inércia, tá? Para uma seção circular. Então, Z é igual a... Sabendo que Z é igual a I, né, sobre o Y máximo, teremos que I é igual a Z vezes o Y máximo. E o Z ele deu para a gente, né? Então, o
o momento de inércia vai ser igual a π vezes o diâmetro ao cubo sobre 32 vezes o diâmetro dividido por 2. Assim sendo, teremos que o momento de inércia é igual a 3,14 vezes 25 ao cubo dividido por 32 vezes 25 dividido por 2, né? Ou seja, teremos aí um momento de inércia de 19.165,03 centímetros a quarta. Agora, substituindo lá no nosso cálculo da tensão, a tensão máxima é igual a 4,2 vezes 10 a quinta quilograma força centímetro vezes 12,5 centímetros dividido por 19.165,03 centímetros a quarta, que vai dar 273,9 kg força por centímetros quadrados, tá bom? Então, agora a gente vai calcular o raio da curvatura, tá? Esse pode ser dado da seguinte maneira, tá? Sabendo ali que a tensão na viga, lembrando que é o mesmo raciocínio, tá? Só que a gente está considerando o eixo aqui, é igual ao módulo de elasticidade vezes a altura da seção transversal dividido pelo raio da curvatura, a gente isola a variável que a gente quer encontrar, uma vez que a gente já achou ali a tensão máxima, né? Então, o raio da curvatura é igual ao módulo de elasticidade vezes a altura da seção transversal dividido pela tensão máxima, tá? Substituindo os valores, iremos encontrar que o raio da curvatura é de 95.837 centímetros. Então, já temos duas informações, a tensão máxima e o raio da curvatura. E aí vem uma dica muito especial para você. Se liga só, quando a gente dá uma observada lá no gabarito, a gente observa o seguinte, que a gente já pode eliminar algumas alternativas, né? A gente já achou ali o valor da tensão máxima, então a gente já pode eliminar essas alternativas aqui, né? A gente também já achou o raio das curvaturas, então a gente já pode eliminar esses raios que nos foram dados, e com isso a gente consegue eliminar a alternativa A, B e E. Então fica na dúvida aí entre a C e a D. Cara, esse tipo de questão é uma questão que come muito tempo, tá? E a gente tem entre aspas, tem um problema para resolver essa última informação aqui da deflexão, tá? Que vai estar acontecendo ali no eixo. Eu vou explicar o porquê. Então, se você chegou nesse ponto e ficou na dúvida entre essas duas e não souber como resolver o restante, é chute. Aí você tem 50% de chance de acertar ou de errar, tá bom? É melhor que você acerte, mas a gente vai explicar o porquê. Então, a gente fica na dúvida entre essas duas alternativas, C e D, tá bom? Vamos explicar o porquê. Olha só. Para você conseguir resolver esse tipo de questão, a prova não dá essa tabela, tá? Você tem ou você decorou, você é um gênio para decorar isso, ou você chuta muito bem. Mas você tem que saber essa tabela de vigas, deslocamentos e momentos de engastamento perfeito, tá bom? E se você observar ali, a gente tem 23 casos ali, tá? Que já foram estudados, já foram analisados e chegou-se a uma fórmula da deflexão, tá? Dá para fazer isso através de dedução, cara, só que isso consome muito tempo, tá? E não é praticável numa prova de concurso você fazer isso, tá bom? Então, olha só, o nosso caso, se a gente observar todas as possibilidades aí, o nosso caso, esse aqui, é o 23º caso, tá? Que a gente vai aplicar esta formulazinha aqui para descobrirmos a deflexão lá no eixo, tá bom? Então, essa formulazinha aqui. Aí perceba o seguinte, cálculo da deflexão da flecha do eixo, tá? Então, o que é a flecha do eixo? Perceba, quando a gente aplicou a carga nas extremidades da viga, ela fez tipo essa barriguinha, né? A gente tem ali o chamado ponto médio e a deflexão é justamente ali essa barriguinha que vai se criar do apoio até a altura em que essa deflexão estará ocorrendo, tá? E como que a gente calcula isso? Pela configuração que nós analisamos anteriormente, a fórmula a ser usada vai ser essa aqui, ó, que a deflexão é igual a P vezes A vezes L ao quadrado dividido por 8 vezes E vezes I, tá? Aonde A é aquela distância que ele chamou de C, né, que é 35 centímetros, L é 300 centímetros, P
nós já sabemos que a carga que está sendo aplicada ali nas extremidades é o módulo de elasticidade e é o momento de inércia que já foi calculado anteriormente também, tá? Então a gente substitui isso dentro da fórmula aí, e aí é cálculo, aí é conta, tá? Então a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, 3,78 dividido por 3,21 vezes 10, que foi elevado a 10, vezes 10 a menos 11, tá? Ou seja, 1,177 vezes 10 a menos 1, que corresponde a 0,117 centímetros, que vai nos levar à alternativa C como alternativa correta, tá? Então tá aí uma questão de fato extensa, até me perdoa aqui pelo comprimento do vídeo, mas não tem outro caminho a ser feito, tá? Uma questão que facilmente poderia cair aí para nível superior, e na verdade cai para nível superior, tá bom? Então, espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, é de suma importância que você deixe o seu like, comente, compartilhe. Qualquer dúvida aqui abaixo pode deixar nos comentários que a gente responde à medida do possível, e até a próxima!